Entre o tempo de germinar, enraizar e crescer, florescer e frutificar, tem a minha inexperiência, a minha impaciência de esperar. O título é Germen, de Ivone da Fonseca, de São Luís do Piraitinga, São Paulo, que está nesta coletânea Sarau Brasil, um concurso nacional de novos poetas de 2018, organizado por Isaac Almeida Ramos, uma antologia poética. Então, o que a gente vai encontrar aqui é a reunião de vários poetas de todo o Brasil. Então, ficou uma coisa assim fantástica. Eu li este livro de poemas em janeiro e eu pensei, eu preciso trazer isso aqui para o canal também. Quando a gente fala sobre um livro de poemas e fica aquela dúvida, né? O que seria a poesia e o poema? A poesia, ela entra como um gênero da literatura. É uma das formas de expressões, né, da literatura. Então, ela vai ter o sentimento colocado em versos, em palavras, né? A poesia pode estar além da palavra escrita no próprio poema, então, ela pode estar numa imagem, numa fotografia, numa pintura, enfim, há várias formas de expressão da poesia. O poema em si é essa estrutura, aquela forma feita no texto, onde vai se enquadrar ali os versos, a rima, nem sempre terá rima, há alguns versos livres também. O poema vai nos fornecer uma imagem, o som, né? Porque quando você vê um poema, quando você lê um poema, você se depara com uma imagem, sim. Ele cria uma imagem instantaneamente em sua mente. E a sonoridade é outra coisa importante no poema, na construção dele. Pode ver que quando você lê apenas assim com os olhos, ele não te dá tanta emoção, mas quando aquilo é dito em voz alta, por isso que a declamação é tão bonita, o simples fato de pôr a palavra daqui do papel oralmente, então quando oralizado, fica muito mais bonito. Faz parte da construção do poema, a entonação, né, que lhe cabe. Então, tudo isso faz parte da criação de um poema. As estrofes, né, onde são depositados cada verso, o poema é constituído desses versos. O poema também é metrificado, nem sempre é, mas muitas vezes sim. Aquela contagem das sílabas poéticas, né, que vai dar a metrificação do poema em si. Então, aquilo que você bate os olhos e vê no papel, lê, ali está o poema constituído. A poesia é a alma do poema, é o que vem da parte sentimental que aquele poema te traz. Há um poeta mexicano, Octavio Paz, que diz assim: o poema é o encontro entre a poesia e o homem. E se você refletir sobre isso, faz total sentido, porque de fato o que está escrito no papel e o que vai na emoção humana, o que vai ligar ali é de fato a poesia, né? Essa ponte, talvez seja isso, né? Uma forma clara de explicar, essa ponte entre o homem e a poesia. Há uma situação com relação aos poemas, onde se diz em meio à cerração, sabe quando a visão não está nítida, não está clara, e você tenta forçar os olhos e entender o que está por trás daquela cerração de manhã cedo, nos dias de frio, né? E aí você consegue aos poucos ir definindo a imagem que está sendo encoberta. Um bom poema, ele é constituído dessa forma. Nem sempre quando você bate o olho e já entende de cara o que está sendo dito ali, nem sempre isso vai te fazer sentir como um bom poema. Eu, pelo menos, me sinto dessa forma. O poema, verdadeiramente, ele vai pedir de você reflexões. Ele vai fazer com que a gente busque além do que está escrito, porque há muito nas entrelinhas. Então, esta cerração que encobre o poema, ela vai aparecer quando este poema está mais denso, quando ele está mais oculto. E você, como bom leitor, vai interpretar o que aquilo está dizendo, sabe? Essa descoberta
por debaixo de várias camadas que um poema te traz, é fantástico, sabe? Aquilo instiga o leitor e você acaba brincando com o texto dessa forma, né? Até onde esse texto vai me levar? O poema tem isso, ele vai se aprofundando. Nem sempre as camadas estão claras. Você vai, quanto mais ler, quanto mais entrega você dá a ele. Diz que a poesia, o poema, ele tem que ser lido às demoras, né? Não pode ser algo rápido. Você tem que dar seu tempo a ele para que você experimente todas as possibilidades que ele te oferece. Existe também um crítico literário, Ezra Pound. Ele é um americano, crítico literário, um poeta. Ele diz que a poesia, no poema, então, ele condensa muitas ideias. Significa dizer que dentro de poucas coisas escritas, há muito sendo dito. Então, aquela situação em que você vê um texto usando poucas palavras, mas te dizendo muito, é bem o que te faz pensar nessa condensação. É uma situação onde o pouco diz muito. E eu gostaria de ler um outro poema que se encontra aqui neste livro, nesta antologia, que me encantou, que mexeu muito comigo, e ele diz assim: não traço versos, grafito memórias envernizadas de castanho, pôr do sol, bebendo lágrima de rio, agasalhando saudade. Assina como G. Aguiar, de Aracaju, Sergipe. O título deste poema é Lágrima. Para minha surpresa, quando eu li esta antologia, eu encontrei um grande poeta catarinense, o príncipe poeta Iratã Curvelo. Ele é de São Francisco do Sul, é presidente da Academia de Letras do Brasil, de Santa Catarina, seccional de São Francisco do Sul. E foi um momento assim único, quando eu me deparei com este poema, que eu, na verdade, conheci há um ano, quando eu estive numa homenagem prestada a ele por uma escola catarinense, Elvira Faria Passos, de São João do Itaperiú, que anualmente os professores de literatura, eles motivam os alunos a fazerem uma pesquisa a respeito de um determinado escritor da região. E no ano passado, o Iratã Curvelo foi homenageado nesta escola e eu estava presente. Eu vi esse poema e eu achei fantástico, mas não conhecia ele inteiro, estava só um recorte do poema, que diz assim, o título é Vivente. Cheguei aqui faz muito tempo, mas não vim como imigrante. Eu era apenas um vivente que achava que era gente. Entrei na mata e rasguei a terra, cultivei a cana e pastoreei o gado. Edifiquei casarões e igrejas belas. Retirei do rio o ouro fino e das entranhas da terra o ouro negro e o diamante. Cheguei aqui faz muito tempo, mas não vim como imigrante. Eu era apenas um ser humano que pensava que era um ser vivente. Entrei em guerras por este chão, venci o inimigo e percebi que a liberdade que prometeram nunca iria conseguir. Precisei então fugir para outro lugar. Encontrei Palmares, meu lar. Cheguei aqui faz muito tempo, mas não vim como imigrante. Eu era um homem livre africano, mas quando aqui cheguei, eu descobri que este chão me transformou em escravo brasileiro. Hoje ainda eu vivo a almejar que o sol que reina e brilha me brinde com um raio só, que me banhe a lua com seu luar, que eu consiga nunca deixar de acreditar que todos são iguais neste chão, perante a lei, feito irmãos, de Iratã Curvelo. Eu achei muito bacana que aqui nesta antologia, o organizador Isaac Almeida Ramos, quando ele está fazendo a apresentação deste livro, ele diz que os poemas aqui são dos seus autores, mas a poesia pertence a todos. E é verdade, né? Quando eu leio um poema de um determinado autor, eu me aproprio não do poema dele, mas da sua poesia. E conforme eu combinei com vocês no primeiro vídeo aqui deste quadro,
Eu falei que após apresentar os poemas do dia, eu faria também a apresentação de um de meus poemas. E eu farei um cujo título é Adona-me. Ele vai ser publicado na revista Autorretratos, agora em março de 2026. Adona-me. O primeiro som me fez abrir os olhos. O segundo me fez levantar. Não o segundo, os segundos. As bolhas de sabão que traziam imagem furtacor perfumaram o teto e derramaram sobre mim a visão do canto, som de sereias. O tempo passando e os segundos atrás. Quem corre mais? Eu. Não tenho tempo a perder e essa culpa é sua. Tão sua que com lágrimas ondulosas peço perdão. Não queria borrar o dia. Tentei preservar tantas imagens. Abri a janela do tempo e o que vi me fez voltar a cabeça para dentro. Pobre Quelônio. A poesia se espalha por todas as frestas. Aspiro e me afogo. É forte. Essa fragilidade ainda vai me acabar com a farsa bruta. A culpa é sua. Não me escuta. Dispara poesia até nas folhas caídas dos gerivás. A chuva batendo nelas faz música. O sol, rendas. Não suporto isso. O literal me chama e eu conoto. A culpa é sua. Respiro o ar e vem silêncio. Escuto o som e vejo o brilho. Toco a cor e arrepia a pele. Chega. Preciso dar sentido às coisas. Não escrevo sentimento. Espremo memórias embotadas que os anos vão desmanchando sem o meu consentimento. E as imprimo num papel. Susana Styling. Finalizo aqui então o vídeo de hoje, Olhos de Susana, Olhos de Poeta. E eu desejo que a poesia faça parte da sua vida. Um grande beijo.